agora para conversar com o vereador do Partido Novo, Diego Nazato, presidente da CPI do esgoto aqui em Blumenau, que ontem, conseguiu dar um passo importantíssimo, que é avançar na continuidade dos trabalhos. Vereador, muito obrigado mais uma vez, por sempre ter essa atenção aqui conosco na Rádio Itaberá. E o que significa, conseguir avançar, após ter um pedido aí para encerrar os trabalhos antecipadamente? Como é que o senhor avalia todo esse processo? Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes da Itaberá. A gente fica muito satisfeito em poder continuar com os trabalhos da CPI. A gente recebeu esse requerimento na semana passada, pedindo encerramento antecipado, sob a justificativa de que não tinha mais objeto, porque o aditivo não está mais em vigor. E eu entendo que, por mais que essa seja uma decisão política, mesmo o aspecto técnico precisa ser levado em consideração. E o objeto da nossa CPI, ele é o contrato de saneamento como um todo, que engloba também o aditivo, mas não só ele. Então, essa justificativa apresentada lá atrás, ela é, no meu entendimento, uma justificativa falha. E outra coisa que eu considero muito importante é que, ao longo dessa última semana, a gente teve diversas conversas entre os vereadores membros da CPI e o parecer veio indicando que é uma decisão política dos vereadores membros optarem por continuar ou não os trabalhos. E dessa forma, a gente conseguiu construir o apoio pela manutenção da CPI. Ao longo de todo o tempo que a gente tem feito oitivas, eu considero os trabalhos preliminares e é justamente agora que o caldo começa a engrossar, porque a gente teve a recuada do Poder Executivo através da revogação do 5º tema aditivo e a gente tem muito ainda por saber. E eu quero dizer para a população que a gente começa a perceber dois caminhos que a CPI precisa adotar, que é a fiscalização ainda dos atos relacionados ao 5º tema aditivo, que mesmo não estando em vigor, ainda precisam ser apurados, e ao mesmo tempo revisitar a origem do contrato, porque diversos depoimentos corroboram com a tese de que o contrato tem problemas na sua concepção, onde existia previsão de 23% de rede e na prática só existia 4%. E a gente fez questão de questionar explicitamente isso à agência reguladora e à própria BRK. E a BRK admitiu que no primeiro dia de contrato já deveria ter 23% de rede e essa rede não existia, apenas 4%. E isso corrobora com a tese de que o contrato tem um vício, e há fortes indícios de que ele nem deveria ter entrado em execução. Bom, na justificativa do governo, quando anulou a assinatura do 5º aditivo, o prefeito Egídio Ferrari divulgou em redes sociais que não estava descartado nenhuma avaliação de todo o contrato e uma nova concessão. A CPI pode auxiliar o governo nesse sentido, com o andamento desses trabalhos? Com certeza, eu tenho certeza que todos os depoimentos, todas as informações que a gente traz aqui, elas têm grande valia para trazer transparência num processo que ao longo dos últimos 15 anos careceu de acompanhamento de entidades de controle social, de audiências públicas. É um contrato que até aqui ele foi sendo colocado goela abaixo da população. E a CPI, ela tem essa grande responsabilidade de dar notoriedade aos agentes envolvidos e municiar o próprio Poder Executivo a tomar decisões. Inclusive, eu posso dizer que a BRK, na liminar apresentada, pedindo a retomada do aditivo, já cita, por exemplo, depoimentos e fatos relacionados à CPI. Ou seja, os nossos trabalhos aqui são trabalhos sérios e com certeza podem estruturar uma eventual rescisão do contrato. Algo que a gente precisa realmente começar a discutir, porque há indícios de que o contrato não poderia estar em vigor. E esse é o teor agora, daqui para frente da CPI? A gente vai seguir nessa linha de atuação de investigar os atos relacionados ao 5º aditivo e a concepção do contrato. E aonde que a gente pode discutir nesse momento? Ouvindo as empresas de consultoria. E é por isso que a gente determinou que na próxima terça-feira as empresas LART e as empresas LMDM de consultoria, que prestaram serviços tanto lá para a concepção do contrato, quanto agora, orientando o SAMAI nos últimos anos a respeito de assuntos do esgotamento sanitário, venham trazer esclarecimentos sobre que tipo de informações eles trouxeram à administração e se essas informações acabaram sendo colhidas e adotadas na política de saneamento da nossa cidade. E, ao mesmo tempo, eu acho que é muito importante a gente ouvir o mais rápido possível os agentes
políticos envolvidos diretamente na concepção do contrato. E é por isso que eu defendo a participação do senhor João Paulo Kleinben aqui na nossa CPI, porque ele era o prefeito à época da concepção do contrato. E a gente quer entender se ele tinha conhecimento desses problemas que estão sendo relatados tanto pela agência reguladora quanto a própria BRK, e se ele tinha conhecimento, por que esse contrato foi levado adiante mesmo com esse vício na sua própria origem. Ontem, durante a justificativa do vereador Flavinho, né, primeiro pediu para o encerramento da CPI, depois votou a favor da continuidade dos trabalhos, né? Na justificativa dele, ele falou sobre segurança jurídica. Entendeu ele de que poderia haver uma insegurança, de que todo levantamento, todo trabalho, no final poderia ser questionado na justiça. Segundo ele, o parecer da Procuradoria da Câmara teria dado essa segurança jurídica para a continuidade do trabalho. O senhor também vê dessa forma? Na verdade, Jorge, eu tenho um profundo respeito pelo vereador Flávio. Eu acredito que politicamente ele tenta se resguardar depois de uma decisão precipitada. Eu acredito que ele não avaliou com cautela as implicações do seu requerimento. Então, eu recebo essa justificativa dele, não tenho essa mesma impressão que ele teve a respeito da legalidade. Eu acredito que todos os atos até aqui, eles são respaldados pela legitimidade do Poder Legislativo e a legitimidade da comissão em decidir como vão ser feitos seus próprios trabalhos. E acho que cabe à própria população fazer o melhor juízo de valor sobre a conduta dos vereadores na casa. Eu particularmente não costumo fazer juízo de valor sobre as posições dos demais vereadores, porque entendo que cada um atende um público especificamente. No caso de um vereador que é líder do governo, ele precisa atender também interesses relacionados ao governo. Entendo esse papel e acho que cabe a cada cidadão avaliar discurso e prática de cada um dos representantes na Câmara. Com certeza, vereador, a questão aqui também que eu levantei era mais segurança jurídica do que a posição do vereador, para que fique bem claro, não é nenhuma crítica à ação do vereador, mas assim a questão da segurança jurídica, né? Que a CPI pode ter ganho com todo esse processo. Agora, não resta dúvida, né, vereador, que esse trabalho de vocês agora ganhou um corpo ainda maior, superando duas adversidades aí nos últimos tempos, né? Sim, eu considero que a gente está recebendo uma vitória atrás da outra e a repercussão é regional. Eu tenho certeza que os assuntos relacionados ao contrato aqui em Blumenau vão ter essa repercussão regional, porque a gente sabe que os municípios vizinhos também têm o interesse de atender o marco do saneamento. E no quinto aditivo existe esse dispositivo que é o caminhão limpa-fossa. Então, quanto mais a gente extenuar as discussões a respeito disso, melhor para o interesse regional. Blumenau queria ser uma vanguarda no atendimento das metas de saneamento do marco do saneamento, mas não pode fazer isso de qualquer forma. Eu corroboro com a tese da OAB de que a eventual utilização do caminhão limpa-fossa é um dispositivo previsto, porém precisa ser compatibilizado com as legislações municipais de saneamento. Em Blumenau a gente tem um plano municipal de saneamento em vigor e se o prefeito tiver o interesse de colocar essa solução de limpa-fossa, isso tem que ter expressa previsão no plano municipal de saneamento. Em seguida, aprovado pela Câmara de Vereadores, sancionado pelo prefeito e para daí sim você ajustar o contrato. E lembrando que é na elaboração de um novo plano municipal de saneamento que você vai utilizar esses mecanismos de controle social. Você vai ouvir os técnicos, vai ouvir as partes interessadas e garantir que o interesse público prevaleça em detrimento de interesses que possam ser escusos num contrato. Sem dúvida nenhuma, né? Inclusive sobre essa situação, a questão de cobrança também, porque uma coisa é CNPJ, outra coisa é CPF. Você estaria com o sistema aí adotado no quinto aditivo, endurecendo e encarecendo muito esse trabalho para condomínios aqui na cidade, né? Isso aí ia sair 3, 4, 5, 6, 10 vezes mais caro. A gente tem relatos assim de condomínios que atualmente não têm um sistema de coleta de esgoto convencional em suas portas e fazem a coleta periódica com as empresas particulares de limpa-fossa com um custo anual de aproximadamente R$15 mil e com a solução do quinto tema aditivo que coloca uma tarifa tabelada e a utilização
por caráter de exclusividade do serviço da BRK, esse preço iria aumentar cerca de 10 vezes. Um condomínio que pagava 15 mil iria passar a pagar 150 mil pelo mesmo serviço de limpa-fossa. Ou seja, é uma insanidade. E é por isso que a gente precisa discutir isso no plano de saneamento e tentar aprimorar isso com os mecanismos de controle social da nossa cidade. Exatamente. E a gente, como população, torce para isso, né? A questão é avançar, mas avançar também com qualidade e segurança para o cidadão também nesse sentido. Vereador, tem uma liminar que a Justiça está avaliando a pedido da empresa para o retorno do quinto aditivo. Alguns especialistas dizem ser muito difícil a Justiça não determinar o retorno deste quinto aditivo. De alguma forma, o senhor acredita que o trabalho da CPI, o que está se mostrando na CPI, pode auxiliar a Justiça nessa decisão? Eu acredito que a Justiça ela deve se ater exclusivamente ao fato apontado na liminar protocolada pela BRK. E a justificativa apresentada pela Prefeitura para suspender o aditivo é que existe um desequilíbrio entre a infraestrutura orçada e executada pela BRK, que gerou uma vantagem indevida de aproximadamente 27 milhões para a concessionária, e por isso que voltou atrás no aditivo. E eu acredito que, infelizmente, existem grandes chances da Justiça dar ganho de causa para a BRK, e esse aditivo voltar a vigorar, porque a justificativa apresentada pela Prefeitura, no meu entendimento, é uma justificativa falha, porque o próprio aditivo já admitia que teria o resultado de uma auditoria e que isso, se porventura fosse apontado alguma vantagem entre uma parte e outra, seria corrigido em um novo aditivo no futuro, um novo reequilíbrio. Então, nesse sentido, acredito que a justificativa da Prefeitura é falha e a real justificativa em torno da revogação do aditivo deveria ser a carência de aparato legal que sustenta ele, ou seja, a inconformidade com o Plano Municipal de Saneamento. Então, essa seria a justificativa mais adequada para voltar atrás no meu entendimento. Certo. Então, na terça-feira da semana que vem, tem uma nova reunião com representantes de empresas que fizeram aí esse estudo, tanto para o SAMAI quanto para a Prefeitura de Blumenau, na época da elaboração desse contrato, né? Exatamente, a gente tem uma grande expectativa, então às 10 horas a gente deve ouvir representantes da empresa LART, que ajudaram a estruturar o contrato que foi assinado em 2010, e da empresa LMDN a partir das 11 horas, que prestou serviço ao SAMAI durante os últimos anos a respeito do esgotamento na cidade. Vereador Diego Nazato, muito obrigado mais uma vez pela participação do senhor aqui na Rádio Itaberá. Jorge, eu que agradeço, abraço a todos. Eu conversei com o vereador Diego Nazato, do Novo, presidente da CPI do esgoto aqui de Blumenau. Ontem, né, foi avaliado o pedido do vereador Flávio Linhares sobre o encerramento antecipado dos trabalhos da CPI. O vereador, semana passada, entregou um documento solicitando este encerramento antecipado, já que o objetivo da CPI seria o quinto aditivo, que acabou sendo suspenso pela Prefeitura de Blumenau. Então ele entendia que poderiam ser suspensos os trabalhos nesse sentido. Mas foi pedido um parecer jurídico da Câmara e o parecer jurídico foi de que a decisão seria política entre os integrantes da comissão, pela continuidade ou não dos trabalhos. Em votação, o próprio vereador Flavinho votou a favor, dizendo que esse parecer jurídico dava uma segurança jurídica para a continuidade dos trabalhos e a CPI mantém seus trabalhos normais. São 120 dias de trabalho da CPI, ou seja, né, são 4 meses de trabalho, então vai até novembro, mas se houver necessidade, podem ter ainda mais 2 meses, pode ir até janeiro, se até novembro os trabalhos dessa CPI não forem concluídos.